Pessoal, estou com um convidado de milhões aqui. Como eu falei para vocês nesse podcast, só ia ter empresário selecionadíssimo, escolhido a dedo. Então, eu trouxe para vocês aí um convidado que vai tirar todas as dúvidas aí dos homens, principalmente, que sofrem, gente, com a perda capilar, ou seja, os carecas. Karina, eu sinto que minha autoestima está abalada por conta do meu cabelo. Eu queria tanto saber mais a respeito, já procurei sobre, mas não tive muitas informações do jeito que eu gostaria. Hoje é o dia de você tirar todas as suas dúvidas com o meu convidado aqui. Antes de iniciar, gente, vou só trazer a frase, presta atenção na frase que o meu convidado trouxe para iniciar o nosso episódio. Essa frase é um trecho de uma música do Raul Seixas que diz assim: Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. O que isso lembra aí você que está me assistindo sobre empreendedorismo, resiliência? A gente vai falar muito aqui, gente, sobre todos esses assuntos que você, empresário que está me assistindo, também busca aí no Google. Nós vamos falar aqui sobre a parte de marketing, de vendas, sobre o negócio desse meu convidado, que eu já vou dizer para vocês quem que é, e o livro que ele escolheu, antes que eu me esqueça, Pai Rico, Pai Pobre. Quem que já leu esse livro aí que está me assistindo? Gente, best-seller conhecidíssimo, que fala aí sobre economia. Vocês vão entender daqui a pouco por que talvez ele escolheu esse livro aqui. E fala também, gente, sobre esses investimentos, né? Que os empresários às vezes têm tantas dúvidas. O que eu invisto, o que eu faço, o que eu não faço, na área das finanças e do empreendedorismo em si. Estou aqui hoje com o doutor Matheus Lousada. Pode se apresentar para a gente, doutor? Karina, é um prazer estar aqui com você. Aceitei o convite, assim, coração aberto, muito bom, é uma honra Muito estar obrigada, aqui. eu que Bom, agradeço. para me apresentar, meu nome é Matheus Lousada, sou médico, trabalho com cirurgia de transplante capilar e um segredo aí que poucos sabem, né? Também sou economista. Tá vendo, gente? Que legal. E fala pra gente, doutor, de onde você veio, como que você iniciou, por que que você escolheu essa área de atuação, especificamente o transplante capilar? O que que, assim, ardeu no seu coração de propósito de vida? Se você acredita que foi um propósito de Deus mesmo para você? Fala mais sobre o Matheus como pessoa e como que você deslumbrou nessa área uma realização profissional e pessoal. Certo. Vamos lá, para a gente puxar essa conversa tem que ir alguns anos atrás aí. Eu sempre tive vontade, sempre gostei, me interessei, queria fazer medicina. Essa sempre foi o meu desejo inicial da vida. E no decorrer do tempo, o curso de medicina era um curso mais caro, tudo e Sim. tal. E na época era difícil conseguir para me estruturar fora, tal. Meus pais não tinham essa condição para poder fazer bancar esse curso fora. E no final do ensino médio lá, que a gente fala hoje falava na época o segundo grau, eu me interessei e me identifiquei com economia, nas aulas de geografia. Fui, fiz economia, me formei em economia e acabei entrando para a área comercial. Nesse meio tempo, trabalhei com importação, realizava importação, ia para a China, voltava, ia para a Nossa, China, olha só. voltava, tinha comércio. E com isso fui conseguindo ganhar recursos, fazer alguns investimentos e conseguir montar um patrimônio e falar assim: "Não, agora eu estou estruturado, eu quero fazer faculdade de medicina". Foi aí que eu falei: "Vou realizar esse sonho". Que legal. E quantos anos você tinha quando você iniciou medicina? Na época 31, Olha aí, gente, já 31. viu o trecho da música do Raul Seixas, né. Sim, foi, um ponto que eu tenho, assim, um amigo que eu tenho, um senhor de mais idade, o seu Antônio, uma vez ele falou: "É importante a gente galgar degrau a degrau na vida, porque tudo que aquela velha história, vem fácil, vai fácil, mas você Exatamente. galgando degrau a degrau, mesmo que no decorrer do caminho você precise descer alguns degraus, você tem aquela estrutura para você saber parar e voltar a caminhar". E eu
até eu brinco muito, que eu falo assim, nessa troca da economia, comércio, importação Para para medicina, medicina, eu acabei descendo da escada para começar a seguir outra. começar do zero. E aí entra muito esse trecho da música do Raul Seixas que eu vai, tente outra vez, porque a gente faz essa E o seu comércio era do quê, doutor? Vendia bijuterias e acessórios. e você vendeu esse comércio ou você só fechou e Algumas lojas eu vendi, outras eu fechei, mas para que poder legal. seguir na área e focar, me dedicar só a isso. E aí foi onde eu consegui entrar na faculdade de medicina, e tal, e fui estudando. No decorrer da faculdade, foi um momento até estranho, eh, do nada eu falei: "Deixa eu olhar sobre o transplante capilar", que eu queria ver para mim, um tratamento capilar, e tal. Falei: "Cara, tô ficando careca, né". E nessa eu vi uma oportunidade de um curso, de fazer um curso. Falei: "Cara, a minha intenção era sair da rotina de plantão e poder já Se sair com especializar em uma algo. especialidade, alguma coisa assim". E aí eu fui e fiz o curso, um curso de transplante capilar. Nessa de você fazer o curso, eu vi a oportunidade de fazer uma pós-graduação, aí eu fiz uma pós-graduação em transplante, cirurgia e transplante capilar, Que terapia. legal. Finalizei essa pós-graduação, isso eu estava terminando a faculdade e já fui convidado para dar aula. Aí eu comecei a dar aula na pós-graduação de transplante capilar e também já fui convidado para atender nessa área. E aí foi onde eu me enveredei por esse Encontrou uma caminho. paixão. E aí foi aquele negócio em paixão e amor à primeira vista. O fato de, recepcionar o paciente, entender as dores do paciente, me identificar com a questão do que ele procura, do que ele almeja com o transplante. Porque o transplante não é só a gente falar: "Vamos colocar cabelo e pronto". Não, ele envolve muito mais coisas por trás desse procedimento, que é ele pode entregar o rejuvenescimento, o mais importante, a autoestima, a confiança, que infelizmente acaba se perdendo com a perda capilar, com o afinamento do fio. E poder ajudar nesse sentido, que você consegue trazer de volta essa confiança para o paciente, é um trabalho que Muito aquilo gratificante, né. é gratificante, vamos dizer, me arrepia fazer esse tipo de prestação de serviço. E aí se torna um propósito de vida, né, É um doutor. propósito de vida, Que é um propósito de legal, vida. vocês estão vendo, gente, de economista, virou médico, era comerciante, vendeu o comércio. Por isso que eu falo, gente, se você tem um sonho, se você aí que está me assistindo, você tem um sonho, seja de carreira ou de qualquer outra coisa, fala: "Ah, não, mas até aqui, ah, não, vai levar muito tempo". O tempo vai passar de qualquer jeito, não é mesmo, doutor? Justamente, isso De daí qualquer jeito o sempre tempo eu passa. sempre tive em mente. O tempo vai passar de qualquer jeito, a diferença vai estar em como você vai estar lá na frente. Então, assim, isso eu ouvi muito. Quando eu decidi que eu ia, não, vou fazer faculdade de medicina, a grande maioria das pessoas, você é doido, para com isso, mais 6 anos para você se formar. Mas a questão não era assim, eh, o tempo que isso ia levar, mas sim como eu vou estar depois desse tempo. Porque se eu não fizesse nada, não mudasse, não tomasse aquela atitude naquele momento, com o decorrer do tempo, a situação ia continuar igual, e Igual. isso me causava uma certa angústia. Eu E o falei: "Pô". incômodo, não fui atrás, não É, será que aí fica naquele será. Será que daria certo se eu fosse isso. médico? E se eu fosse médico hoje, como seria? E E muita isso gente vive isso, né, doutor? justamente. E isso é um negócio, assim, e eu sempre quando tinha que, por algum motivo, ir no hospital e podia observar alguns que hoje são colegas, alguns médicos atuando, equipe de enfermagem, tudo, eu sempre me indagava: "Eu acho que eu teria sido um bom médico". Aquilo são o cheiro, o ambiente, o aquilo de você poder se dedicar é algo que eu estou fazendo pela pessoa, mas estou fazendo por mim Com também. certeza, para você se E isso realizar é profissionalmente. gratificante demais. Isso é muito legal. Eu passei por algo bem parecido, citei no meu Instagram outro dia, mas de maneira bem superficial, doutor. Em 2012 eu me formei em marketing, 2012.
E depois disso, todo mundo, os parentes, todo mundo falava: "Isso aí não dá dinheiro. Marketing, você vai fazer marketing, você vai trabalhar para os outros aí, ficar trabalhando aqui na agência, você não dá dinheiro não". E eu fiquei com aquilo, não dá dinheiro. E o meu pai é servidor público, né, ficou 30 anos, mais de 30 anos aí na polícia, né. Ele falava pra mim: "Cá, você tem que ser juíza, você tem que ser promotora". Lógico, os nossos pais, eles querem o melhor pra gente, né, doutor. E aí eu pensei: "Verdade, eu vou ganhar muito mais dinheiro na carreira pública". Aí fiz direito, me formei em direito, aí enquanto os concursos não me chamavam, fui advogar e vi que não era nada da que eu tô fazendo da minha vida? Falei: "Não, não é isso que eu quero". E aí quando eu comecei a empreender, voltei ali, né, para as minhas meus conhecimentos iniciais em marketing, mas totalmente desatualizado. Aí foi quando eu fiz a minha pós em marketing também pela USP. Mas eu achei engraçado o doutor falar isso, porque quantas pessoas passam por isso que a gente passou, de querer ingressar em uma nova carreira, querer aprender algo novo e fica com medo. Quer empreender e fica com medo. Sim. Inclusive, doutor, vou trazer agora, para você aí que está em casa, né, depois os meninos dão um close aí no nosso livro comentado do podcast de hoje. Tem um insight nesse livro, doutor, que fala assim, ó: "Seu emprego não é a sua segurança, o seu conhecimento sim". E ele destrincha dessa maneira, ó: "Depender de salário pode ser arriscado. Desenvolver habilidades de negócios e investimentos gera autonomia financeira". O que você diria pra gente dentro desse cenário todo que você nos contou aí, de sair de uma área de atuação para outra, e você hoje ter o seu próprio negócio, hoje você tem sua clínica bem-sucedida. Como que você orientaria uma pessoa que está no emprego CLT e ela tem esse sonho, como nós falamos aqui, de mudar totalmente de carreira, empreender, arriscar? Qual que é a sua dica hoje para essa pessoa? Eu vejo assim, a questão de você poder empreender, de você desenvolver uma área. Primeiro, o que você se identifica? O que que você gosta de fazer? Você se identifica com aquilo? Ótimo, esse é um passo. Depois, para você ter um resultado, e eu acredito nisso, eu vejo isso, você precisa trazer a solução para um problema. Eu estava até esses dias refletindo sobre isso tudo e tal. Se a gente pegar, dentro da economia, a gente estuda fisiocratas, mercantilistas, tal. Se a gente pegar lá atrás, no passado, a pessoa fala: "Não, vou gerar riqueza". Como que você gera riqueza? Através da produção. Você planta, você consegue aumentar e ter produção. Ah, então uma pessoa planta milho. Putz, alguém já está plantando milho, não tem mais o que fazer. Sempre tem o que melhorar. Você sempre Sempre tem consegue. que melhorar. Ah, planta milho? Tá. Você tem o milho sem o sabugo. Então você agregou valor sobre isso. Talvez seja um problema para algumas pessoas. Nossa, tem que comprar milho. Aí tá, não, mas agora já tem alguém que tira, tá, mas tem um milho enlatado. Aí você tem um milho pipoca, para pipoca, embalado. Então sempre você pegar uma situação e você poder melhorar e trazer, uma Soluções para solução, as pessoas. soluções que vão facilitar, soluções que vão amenizar uma dor do Exatamente. paciente. Então assim, eu posso dar um simples exemplo, o transplante capilar. Pessoas podem fazer transplante capilar, médicos fazem transplante capilar, mas como que você vai, recepcionar esse paciente? O que que você pode trazer de diferente para esse paciente? É um acompanhamento, não é simplesmente fazer ou prestar um serviço, ou fazer uma venda, não, você precisa dar um acompanhamento, um segmento para trazer essa credibilidade, para reforçar aquilo que você está entregando para o paciente, aquela confiança, aquela credibilidade. Então, Exatamente. dentro do empreendedorismo, eu acho que a pessoa precisa, se identificar com aquilo que ela pensa e se propõe a fazer, e a partir daí, ver uma dor que tenha dentro daquele nicho que ela está focando e trazer soluções para aquilo. Isso eu tenho, eh, vários conhecidos de sucesso que eu percebi isso daí. Ele identifica uma dor A capacidade de inovar. e aí ele traz uma solução para aquilo, e aquilo vai trazer o resultado para ele financeiro,
E ele fazendo o que ele gosta, aquela realização pessoal com a profissão, com o trabalho que ele está desempenhando. E vale a pena arriscar então, doutor? Eu acredito que sim. Eu acredito que vale a pena arriscar. Eh, a pessoa que tem aquele trabalho CLT, ele está ali empregado, tudo, mas se ele quer pensar em expandir, se ele quer pensar em empreender, vale a pena. Vale a pena porque isso vai trazer, ao longo do tempo, vai trazer o retorno, inclusive financeiro, mas de realização pessoal, profissional, que é o certeza que essa pessoa está buscando. Com certeza. Olha só, gente, quanto aprendizado. E é realmente isso. Inclusive, nesse livro, aí voltando aqui para os nossos insights, ele fala muito disso também, usar o dinheiro dos outros. Isso que eu acho que todo empreendedor que entendeu como funciona e como utilizar da maneira correta, só tem a ganhar e só tem a crescer. Aí ele fala de other people's money, né? Que é você utilizar o dinheiro do banco, você saber onde fazer o empréstimo, onde investir, mas sempre iniciar, começar trabalhando com o dinheiro de alguém. Aqui no caso ele cita sobre os bancos, né. E outra coisa que eu achei bem legal nesse mesmo segmento, doutor, a mentalidade de escassez mantém as pessoas pobres. O que que você diz sobre isso no empreendedorismo, na sua área, como área da saúde, na medicina? A gente tem sempre essa visão, esse pensamento que já foi lá atrás colocado como uma sementinha nos nossos pais, é aquele lema que até traz no livro, ó, você vai nasceu, você vai estudar, você vai se formar, você vai arrumar um emprego em uma empresa boa e você vai se Se aposentar ali. aposentar. Isso. Então, isso uma forma de você prender o seu pensamento, o seu foco dentro daquele padrão que foi estipulado para você lá pelos seus pais, pelos seus avós. E isso, eu acredito que seja um limitador muito grande de grandes ideias de empreendedorismo que trariam, assim, empresas de sucesso, que trariam soluções para a população, justamente porque a pessoa ficou naquele pensamento E se limitou. limitado, restrito de ficar naquele naquela corrida dos ratos. Aí a pessoa vai e trabalha, ela ganha o salário e aquele salário ela consome trabalhando para ganhar o salário, para consumir e fica naquela vida e quando se nota, passou-se o tempo e aí volta naquele ponto que a gente estava conversando no início. As pessoas falam: "Pô, Matheus, mas você vai fazer faculdade de medicina, 6 anos, tal". O tempo 6 vai passar. anos. É. O tempo vai passar. Então, mude agora. Claro, pés no chão, sempre com uma avaliação bem, eh, estruturada do que você quer fazer, nada de sair metendo o pé pelas mãos, metendo loucura, tal, Tem que se mas planejar, né. planejado, certinho, mas vá. Não deu certo, tente outra vez, Ah lá, tá vai vendo, dar certo. gente? Até porque se não deu certo, é aprendizado. Se deu certo, a gente ensina, não é assim? Então deu certo. E se você vai começar de novo, você não está começando do zero, você já está começando com uma bagagem, uma experiência que Exatamente. você já teve ali. Então alguns erros, alguns deslizes que aconteceram No ali no percurso, percurso, agora você não vai fazer. com certeza. Você vai ter atitudes e o negócio vai dar certo. Insista. É isso aí, gente. Tem um último insight aqui que eu queria lembrar aqui do livro, que eu adoro isso, vocês sabem, vocês que me seguem no Instagram, eu falo disso aqui todo dia, tá. E esse livro aborda isso de uma maneira, assim, excelente, com muita maestria. Cercar-se das pessoas certas acelera o sucesso. O que que você diria sobre isso, doutor? Cercar-se das pessoas certas. Isso é algo que eu prezo muito e eu lido com isso para minha vida. A mesa que eu me sinto mais confortável é a mesa que eu tenho a aprender. Olha lá, hein. Então, Insight do podcast, depois eu coloco até por escrito justamente, aí no rodapé. eu sento numa mesa, eu gosto de estar cercado por pessoas melhores que eu. Sim. Isso vai trazer conhecimento, vai trazer bagagem,
vai trazer experiências de vida que eu posso agregar ao meu conhecimento e na minha trajetória como médico, ou seja, como empreendedor, ou seja, como vida mesmo. Ela vai, te moldar, te estruturar para que você, eh, diminua as chances de erro, os riscos. Então, assim, você se cercar de pessoas melhores que você vai te trazer conhecimento. Então, sempre buscar, aprender, crescer, e seguir pessoas como o podcast aqui, como a É isso Karina, aí. seguir pessoas que tragam conhecimento, porque hoje em dia, infelizmente, eu vejo muito isso. As pessoas ficam muito rodando TikTok e tal, em coisas que é uma cultura vazia. Troque esse tempo por uma leitura de um Uma livro, leitura, por uma aprendizado. conversa com alguém que seja bem, não vou nem falar muito estudado, mas que tenha experiência, que traga uma carga, uma bagagem, Algo a agregar. que você vai crescer com isso. E tudo. Tá, mas tal coisa não me interessa. Ah, eu não gosto de marketing. Ah, eu não gosto da área médica. Eu não gosto de economia. Não faça isso. Sempre você vai aprender. Sempre você vai ter algo que vai te enriquecer, que vai te engrandecer, e em algum momento no seu trajeto de vida, Esse conhecimento vai ser útil. você vai usar esse Com conhecimento, certeza. você vai usar. Seja, ah, eu não gosto de marketing, mas talvez numa pequena relação, numa negociação, você vai Aquele usar conhecimento vai ser nossa, relevante. aquele insight que você teve ali, você vai acabar a utilizar. Então esse é Ponto-chave. o ponto-chave. Cerque-se de pessoas melhores que você, para que você aprenda, sempre aprenda. E sempre tem coisas para aprender, sempre. E falando, gente, ainda nesse gancho aí do aprendizado, eu vou trazer para vocês aqui, ó, o nosso patrocinador do podcast, que é nada mais nada menos do que a Universidade de Marília, que já está há 70 anos no mercado, formou mais de 200 mil alunos e compõe o grupo seleto de excelência do MEC. Hoje o maior campus do Centro-Oeste Paulista e está com as vagas abertas a partir de agora. Então você que aí está pensando em mudar de carreira, transição de carreira, quer fazer uma pós-graduação, para você ter aí uma ascensão na carreira que você já se encontra, a Unimar está aí, gente, com promoções excelentes e imperdíveis para você ingressar agora no ensino superior. Então siga aí Unimar PP, a Unimar, e vamos voltar aqui com o doutor falando agora também, doutor, sobre o seu trabalho, sobre essa parte do transplante capilar, o pessoal aí em casa quer saber mais. Me fala uma coisa, alguém te procurou hoje com essa queixa de, olha, doutor, eu quero passar pela cirurgia, eu quero fazer o transplante capilar. Quanto tempo ali? Qual seria esse interstício para ele iniciar o tratamento? Por quantas consultas? Quantas vezes ele vai ter que ir ali na clínica acompanhar com você? Até que ele realmente faça, né, o transplante. E depois do transplante, como funciona o pós-operatório? Como que é? Fala mais pra gente esses detalhes. Então, Karina, o mais importante, a pessoa identificar, ela está lá, ela sente, ela percebe que está tendo uma queda capilar, um afinamento do fio, ela percebeu que está tendo essa rarefação do cabelo. O mais importante de tudo é ela buscar uma orientação médica, procurar um profissional, seja ele um dermatologista, um tricologista, para poder fazer o quê? Primeiro passo, identificar o que está levando à queda capilar. Por quê? Muitas pessoas pensam assim: ah, estou perdendo cabelo, vou fazer o transplante. Ah, estou perdendo cabelo, tem medicamento aí que é padrão, ah, vou tomar. Não é assim que funciona. Porque dentro da queda capilar, da perda do fio, da calvície, existe inúmeros fatores que levam à perda capilar. Por exemplo, alopécia é uma perda capilar. Alopécia é perda capilar. Dentro de alopécia, a gente tem as causas dessa perda capilar. Alopécia androgenética, alopécia fibrosante, Nossa, alopécia areata, se desdobra várias. alopécia por tração. Então, existem N fatores que levam à perda capilar. Então, se, por exemplo, você tem uma perda capilar alopécia androgenética, você tem uma linha de tratamento a seguir. Uma alopécia areata é uma outra linha.
Ah, eu tô com uma alopecia areata, vou fazer o transplante. Não é indicado. Eu tô com uma alopecia Ah. fibrosante ativa, vou fazer o transplante. Não é indicado. Se realizar o transplante numa alopecia fibrosante, por exemplo, vai perder todo o procedimento. Nossa, olha isso, gente. Vocês estão vendo? Eu tô aprendendo pra caramba, que não sabia nada disso. Então, o mais importante A é pessoa tem você que identificar qual é o tipo identificar. de alopécia. Hoje, atualmente, a grande maioria das pessoas, sejam homens e mulheres, o que leva à perda capilar, o que a gente tem de maior incidência é a alopecia androgenética, em mais de 90%. Nossa. A alopecia androgenética, ela é uma perda capilar por decorrência hormonal. Então, quando a gente tem essa identificação, a gente consegue realizar uma abordagem e iniciar um tratamento que a gente consegue estabilizar esse afinamento do fio e essa queda. Todo caso, quando a pessoa demora muito a buscar o tratamento, os folículos que produzem o fio, eles entram num processo de atrofia. E quando Hum. atrofia, que é onde já há a perda da haste capilar, aí é só o transplante para realizar. E nesses casos de alopecia androgenética, o transplante é o que vai corrigir e é indicado. E aí, doutor, quando ele identificou que seria esse o caso dele, para ocorrer essa estabilização, é feita alguma reposição hormonal também no decorrer do procedimento ou não? Seria só, Não, externamente mesmo? isso. A gente, atualmente, hoje em dia, os medicamentos são orais para fazer esse tratamento. Todo caso, o que que é importante? É identificar a aquela causa que está levando aquele paciente e trazer uma linha de tratamento específica para aquele caso. Porque, posso dar um exemplo, alopecia, androgenética, que a gente faz transplante. Alguns casos, a gente pode já agendar o transplante e com uma semana fazer o procedimento. E outros casos, é indicado que se inicie um tratamento antes para Hum. poder melhorar a área doadora, melhorar a área receptora, e aí sim, dentro de um determinado prazo, poder realizar esse procedimento. Porque o objetivo que a gente tem é o quê? É trazer uma naturalidade, é poder fazer o alinhamento do que o paciente espera com a realidade que a gente pode chegar. Justamente. Porque em alguns casos o paciente chega com um grau 6, 7 e não tem área doadora. Então, infelizmente, nesses casos, a gente precisa passar para o paciente, igual já aconteceu comigo várias. Isso é uma dor para mim, porque eu gosto de ver o paciente chegou ali, eu quero ver o sorriso e o resultado. Vou resolver. Vou resolver. Infelizmente, em alguns casos não dá para ser Sim, feito. sim. Então, por isso que cada caso precisa de uma avaliação e um segmento. Já outros casos que a gente consegue fazer uma identificação da queda capilar, e já tem uma área doadora íntegra, tudo, a gente consegue já de início já solicitar uns exames pré-operatórios e já encaminhar esse paciente para o procedimento. Tanto os exames pré-operatórios que ele saia em uma semana, a gente consegue fazer uma cirurgia dentro de uma semana. Ah, legal. Então essa minha pergunta, na verdade, qual o tempo e quanto levaria, isso é muito relativo, porque vai ser feito primeiro essa identificação, né, como se fosse uma anamnese que vocês Sim, uma fazem primeiro, anamnese. e esse paciente vai depender muito do estágio dele. Alguns casos e de qual tipo de alopecia, qual tipo de perda O grau. capilar, o grau. O grau. Porque em alguns casos pode ser que uma semana ele faz ali o tratamento e já a cirurgia já tá com cabelo, e em outros casos talvez ele vai ter que se estender mais ali no tratamento até chegar no objetivo dele. Sim, a gente vai ter que estender esse tratamento para poder melhorar essa área doadora e aí sim fazer essa abordagem. Depois do procedimento, aí o segmento é igual, tanto para quem já realiza de imediato quanto para quem precisa aguardar. A diferença está aí nesse pré-operatório. Entendi. E fala pra gente agora, doutor, um case que vier aí na sua cabeça, não precisa aí citar, né, eu acho nem pode, né, citar em nomes e tudo mais, mas de alguma situação que você vivenciou e que você fala assim: "Nossa, esse caso aqui me marcou desse paciente, porque eu vi que o transplante fez total diferença na vida dele". Você lembra de algum case? Tem vários. Tem um caso que aconteceu de um rapaz que ele veio procurar a gente, ele me procurou e falou: "Doutor,
eu preciso urgente resolver minha calvície. Eu já estou tendo conflito com a minha esposa, isso era numa época de setembro, finalzinho de agosto, começo de setembro, ele veio e falou: "Doutor, eu preciso resolver a calvície, porque em março é o batizado da minha filha. E minha Hum. esposa já está falando que não quer que eu vá de chapéu, e eu não ando sem chapéu, porque eu não quero mostrar Olha minha aí. calvície". E o caso dele foi um caso que a gente conseguiu já realizar uma abordagem meio que de imediato, ele deu sequência para o tratamento. No dia do batizado, no dia seguinte, ele foi no batizado, no dia seguinte ele mandou foto com o cabelo, tudo, tal, foi feito em março, e agradecimento, e até hoje a gente tem aquele Ah, contato, tudo. caramba. Ele fala: "Doutor, obrigado, porque foi um caso que a gente conseguiu ajudar, intervindo aí até na questão da família, o conflito É ali que muito ele estava importante, sim. com a esposa, porque ele não queria usar o chapéu, no caso o boné, no batizado da filha. E ficou bom, ele conseguiu até fazer o topetinho que ele estava almejando. Topetinho e tudo no batizado. E, gente, vocês veem como isso é um assunto delicado? Porque interfere muito na autoestima da pessoa. E viemos falando disso antes até do podcast, né, doutor? Sim. Quantas pessoas, às vezes, esse negócio de usar boné e, às vezes, a roupa, dependendo de um casamento, é alguma situação que não é adequado colocar ali um boné, mas a pessoa, ela sente que a autoestima, ela tá prejudicada. Ele não se sente autoconfiante, porque não tem o cabelo da maneira como gostaria ou não tem cabelo. Hoje em dia, o que que a gente vê muito assim, isso já vem da história das pessoas, tal. "Ah, careca, tá perdendo cabelo. Ô, tá ficando careca, hein. Ô, tá ficando velho". Algumas pessoas lidam de uma melhor forma Sim, com esse tipo de abordagem, de brincadeira. Outras pessoas não. E esse fato das pessoas não conseguirem lidar bem com a questão da perda capilar, tudo, ela acaba entrando numa queda da autoestima, aquela confiança para poder se situar numa conversa, numa simples negociação, em frequentar algum ambiente, a pessoa começa a já selecionar: "Não, aquele lugar eu vou, aquele lugar eu não vou". exatamente. Então, a gente vê uma simples perda capilar, um simples afinamento do fio, começa a interferir na qualidade de vida Olha da que pessoa. sério isso, gente. Então, é nesse sentido que eu gosto muito de abordar a questão da calvície, porque a partir do momento que a pessoa tem aquela dor da perda capilar, é um envelhecimento que está se apresentando, e hoje em dia a medicina tem como ajudar nesse sentido. Então, acolher esse paciente, entender a dor desse paciente, o quanto antes ele identificar essa queda capilar e buscar ajuda, os resultados vão ser naturais, mais naturais e melhores. Então, identificar, acolher esse paciente, entender as dores dele. Pode ter certeza que eu já fiz mais de 700 transplantes, eu consigo me identificar com os pacientes e poder trazer uma abordagem, uma melhora dessa autoestima do paciente. Então, isso daí é uma situação que atrai e que me dá alegria de falar assim: "Não, eu realmente fiz a medicina e escolhi a área certa", que as pessoas pensam muito assim: "Ah, o cabelo é estética". Tá, ele parte de uma estética, mas essa estética envolve qualidade de Nossa, vida, muita coisa, confiança, muita coisa. autoestima, e a pessoa pode até entrar num processo depressivo, de E como depressão. você disse, influencia no casamento, é na carreira, é em tantas Sim, outras coisas, não é tão simples quanto parece. sim. Então por isso que a gente aborda essa questão de uma forma, assim, bem acolhedora, entendendo a queixa do paciente. E doutor, me fala uma coisa também, é um procedimento permanente? Ou acontece assim, passou ali 10 anos, a pessoa pode ser que ela tenha, queda dos fios novamente ou em outras áreas e precisa fazer uma nova cirurgia, como que funciona isso? Karina, essa pergunta é muito, muito boa. Acabei de Por quê? pensar nela aqui, ó. Por quê? Muitos Hum. pacientes, eles procuram a gente o início da queda capilar. Então, grau 2, grau 3, ele está tendo um avanço,
o que a gente fala na linha frontal, a hairline, ele está tendo uma perda da hairline, um avanço das entradas. Então, aquele terço anterior está se perdendo. Muitas vezes a coroa também está se perdendo. Então, ele notou esse processo, ele busca um atendimento. Então, a gente consegue intervir nessa situação, a gente entra com a medicação e realiza o procedimento do transplante capilar para corrigir essas falhas onde já se perderam os fios, onde o folículo já atrofiou. Certo. Realizamos o procedimento, o paciente vai fazendo o acompanhamento. O que é importante? A medicação, ela deve ser seguida ao longo da vida. Ah, legal. Hoje, Disso eu não sabia. então, hoje, vamos falar assim, hoje a gente tem um tratamento padrão ouro. Por quê? Dentro daquela infinidade de calvície que a gente tem, o que a gente mais tem a ocorrência, alopecia androgenética. A alopecia androgenética, ela é causada por uma ação hormonal, que a gente fala, que é a dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é um produto da metabolização da testosterona. Ela cai na corrente sanguínea e ela adere à base do folículo, dos folículos, que geneticamente já estão predispostos, e ali ela vai começar a fazer o enfraquecimento do folículo. Então, o que acontece? Os folículos atrofiados, a gente consegue fazer a repilação através do transplante. Todo caso, aquele paciente que já tem aquela carga genética para desenvolver a calvície, se ele deixar de tomar a medicação, muitas vezes o fio transplantado não vai cair. Só que o fio que ele já tem pré-determinado pela genética, ele vai entrar no processo de queda. Então ele acaba perdendo o resultado do transplante, não por queda do fio transplantado, mas por queda do próprio fio que já está ali encaminhado Encaminhado para para isso. queda. Então, realizamos o transplante, corrigimos através do procedimento, a partir daquele momento ele precisa dar sequência com o tratamento. E essa medicação é diária? Medicação diária. Nossa, São 2 olha só. medicamentos fundamentais, até tidos como padrão ouro. Um que ele promove uma espessura do fio e um aumento do tempo que esse fio fica aderido ao folículo, e uma outra medicação que é fundamental, que é um inibidor da dihidrotestosterona. Então, esses 2 medicamentos são fundamentais para o tratamento da alopecia androgenética, mesmo depois do transplante. Nossa, que coisa, não? E doutor, me fala outra coisa também, que eu fiquei bem curiosa. Dizem, você vai saber dizer aí pra gente, que também no caso de barba, para homens que gostariam de ter barba e tem aquela barba falhada, aí eles passam aquele sprayzinho de minoxidil, né, para ver se melhora. Mas na área do transplante, tem alguma outra solução além do minoxidil dessa forma externa? Tem cirurgia para isso também? Como funciona? Karina, essa é outra pergunta muito boa, porque assim, muitas pessoas têm, principalmente jovens, têm aquele desejo de ter barba, tudo e tal. Hoje existe o transplante para colocação de barba. Olha aí. A área doadora é a mesma. Sempre a gente consegue fazer a extração da área occipital, lateral da cabeça, e faz a barba conforme o paciente quer. Então, existe a possibilidade de fazer transplante de barba para aquelas pessoas que não têm e sonham com esse resultado. Inclusive, um outro procedimento que é feito é de sobrancelhas. Gente, vocês que estão assistindo aí, são inúmeras opções. Sim, transplante capilar, transplante de barba, Que legal. transplante de sobrancelha, que até ontem eu estava conversando com uma paciente, ela no passado, ela tinha aquela moda e tal, sobrancelha fininha, tudo, Ah, e o sim. fato de você vai tirando, Não você cresceu acaba mais. agredindo ao folículo. Então, fica falhado, tudo. E aí ela nos procurou para poder fazer essa reconstrução da sobrancelha. Então, Olha, inclusive o transplante de sobrancelha também pode ser feito. não inventaram de cílios ainda, que eu já vou abandonar minha extensão. Logo vou inventar, se não tem. Karine, se eu falar para você que existe. Já existe? Caramba, olha só. Só que assim, o
transplante de cílios, em Deve ser bem específico, delicado, né, olho e tal. ele é delicado e ele é assim, vou falar na área médica, ele é indicado quando o paciente ele passou por algum, por exemplo, algum trauma, algum acidente, queimadura, por Ah, exemplo. sim, sim. Por quê? Houve uma perda dos cílios ali, então a gente fazer um transplante de cílios nessa situação é indicado porque o que a gente vai conseguir é melhor do que o que ele vem apresentando. Todo caso, um transplante de cílios para fins estéticos apenas, ele não é indicado por quê? Muitas vezes esses cílios, ele pode dar reversão, então ele pode criar um incômodo para o paciente, então simplesmente por estética não é indicado. Ainda. Eu sei que vão Vai. inventar um Não, jeito, uma né, hora uma hora vai sair. é o que eu falo para os pacientes. Os Hã. pacientes falam assim: "Pô, doutor, mas vou ter que tomar remédio para o resto da vida?" Eu até brinco, eu falo: "Cara, o resto da É vida muito chega forte, né, o chega a ser negócio até pro resto da trágico, né, vida. É. exato, o resto da vida, mas enquanto quiser ter cabelo, sim." Uhum. Então, hoje, o que a gente tem de tratamento é isso. Eu acredito que a medicina está evoluindo Sim, bastante. sim, Essa sim. área da tricologia está tendo uma grande evolução, estudos. Até ontem eu estava conversando com que eu falo que é meu amigo, paciente, tudo. Ele foi lá para a gente fazer o acompanhamento, ele está com vai fazer 9 meses de transplante. Eu falo, eu vou até citar o nome dele, o Guilherme. Falo, Guilherme, ó, daqui uns dias, fala, toma esse remédio aqui. Você vai tomar, pum, acabou. E Nem é sobre isso. transplante sobre isso daí. Mas hoje precisa seguir com o E aí tem que tratamento seguir oncológico. certinho. E a orientação médica, gente, médico passou, obedeça. Até porque, como você falou, se quer ter cabelo, não quer ter futuros problemas, se já existe uma solução para isso, basta seguir a orientação médica e tomar certinho. E, doutor, para a gente encaminhar aqui já para o final da nossa conversa, não poderia, né, gente, neuromarketing, deixar de falar sobre o marketing aqui na área do doutor Matheus. Doutor, fala para a gente a importância do marketing para você ter chegado aonde você chegou. Hoje você com a sua clínica já bem sucedida, você tem uma experiência, como você disse aqui para a gente, 700 procedimentos já. Então, olha só onde ele chegou hoje, a visibilidade que ele tem, a confiança dos pacientes dele. Onde você acredita, doutor, que o marketing foi importante nisso? Karina, aquele grande chavão, só é lembrado quem é visto. Ah, eu gosto desse, hein? Eu acho sim, a internet está aí, mídias sociais, televisão, o marketing, ele, quando bem feito, o marketing ele pode trazer resultados assim esplendorosos. Sim, Então, no meu caso, o transplante capilar, há muitas pessoas até hoje. Existem alguns colegas imprudentes que fazem o transplante, são muito bons no que fazem, mas até hoje pessoas falam: "Nossa, eu não sabia que tinha imprudente. Nossa, eu pensei que tivesse que ir para São Paulo. Nossa, pensei que fosse lá eu estava vendo em Curitiba para ir fazer." sim, Então assim, eh, o marketing, ele consegue hoje, principalmente com o advento da internet, ele consegue trazer essa essa divulgação, ó a essa visibilidade. publicidade, essa visibilidade de que o serviço está sendo prestado próximo à pessoa. Então, o marketing eu acho ele extremamente, eh, fundamental, de extrema importância, porque ele consegue ligar o serviço ou o produto que você oferece, que você está disponibilizando, à pessoa que está procurando. Com certeza. E assim, a internet tem a questão de algoritmo, tudo, então a pessoa tem uma necessidade, ela vai procurar onde? Ali, na internet, ela vai pesquisar. E o Exatamente. algoritmo consegue trazer, aquele serviço que você disponibiliza para aquela pessoa que está buscando, que está necessitando. É a demanda, né, a oferta, A a oferta e a demanda. solução que a pessoa procura tá ali. Sim, Aí ela joga aquilo no Google, às vezes ela não estava procurando no momento, entrou para entretenimento ali no Instagram, e aí ela viu um tráfego pago, viu um anúncio de algo que ela fala: "Poxa, isso aqui é relevante, isso aqui é algo que eu quero". justamente.
Exatamente. Então desperta o desejo no consumidor, no caso, e também a consciência. Sim. Porque tem situações que a gente não sabe que precisa de algo, e através de um anúncio, de uma publicidade, como você bem falou, doutor, essa visibilidade traz também a consciência para o consumidor de uma solução que ele nem sabe que precisa e precisa. É, isso aí envolve para todos os Todos os ramos, segmentos, com serviços, certeza. comércio, produtos, para tudo. Então, se de repente eu tô lá, eh, passando o feed e olhei, nossa, um um patrocinado e um advogado, um exemplo, um advogado falando sobre contratos. Nossa, estou pensando em negociar uma casa, Justamente. preciso de um contrato, vou conversar com ele. Falando do cabelo, passou um patrocinado, nossa, um médico falando sobre queda capilar, sobre afinamento do fio, eu Preciso estou disso. passando sobre isso. E muitas vezes a pessoa não estava nem procurando, Exatamente. eu estou precisando. E aí entra naquele linkando a necessidade com o que você consegue Oferecer. oferecer. Então eu acho que o marketing, o tráfego pago, é bem feito, trazendo assim, uma credibilidade, e você colocando serviço de qualidade para o paciente, para o cliente, isso aí é assim, é o que tem de mais importante nessa questão da divulgação. E voltando lá naquele início, né, a gente trazer a solução para a pessoa que está precisando de uma ajuda ou de um produto, a gente Um consegue determinado trazer. E aí o serviço. empreendedorismo entra nessa parceria com. Claro, alguém tem que ter o conhecimento para poder oferecer essa solução. Então você que está me assistindo, ó, gente, falamos de muito assunto aqui hoje, né? Empreendedorismo, vendas, marketing, essa parte do transplante capilar, tirei muitas dúvidas aqui, coisas que eu já havia pensado antes, falava: "Caramba, como será que funciona?". E olha só como é importante a gente agregar, o doutor mesmo falou disso aqui, um conhecimento, gente, isso valoriza demais. Justamente. Até porque, né, a gente brincando diz, que eu sou mulher, ainda precisando por enquanto, mas hoje em dia como que cai cabelo de mulher, né, gente? Eu tive dengue agora semana passada, você fica preocupada, começou a cair aos montes os cabelos, falei: "Ah, perguntar lá para o doutor, uma vitamina que eu tenho que tomar". Justamente isso aí, o fato, pô, eu notei a É. queda capilar, mas o que está levando à queda capilar? Muito provavelmente uma deficiência nutricional. A gente infelizmente passou por uma situação de pandemia, Pandemia também. uma das consequências foi a grande queda capilar. Olha aí, então não são Então só os homens, né, doutor, muitas não, vezes as mulheres procuram homens essa e solução mulheres, também. homens e mulheres. Com certeza. E, falando das técnicas e tudo e tal, dentro do transplante capilar, existem uma infinidade de técnicas. Antigamente, até só para fins de curiosidade aqui, Hã. né, antigamente utilizava-se uma técnica chamada FUT, que a gente tirava uma tira do couro cabeludo para poder realizar esse transplante. Hoje é uma técnica muito menos, minimamente invasiva, Invasiva. muito mais fácil recuperação. Que Então a gente legal. tira fio a fio e coloca fio a fio. Aquela coisa mais feia, né, que tirou aquela a tira ali. Tira, mas aí depois, você não consegue, assim, dentro de um trabalho bem feito, você não consegue identificar do paciente que fez e o que não fez. Ah, sim, sim, sim. Isso é ótimo. E doutor, me fala agora, e para o pessoal que está em casa, quem tem o desejo de conhecer melhor, de ir até a sua clínica, o endereço, o Instagram, para te encontrar e conversar com você a respeito dessa queixa da perda capilar, como que ele pode fazer? Bom, querendo, como a gente vinha falando, né, o grande, eh, meio de comunicação e de contato e de visibilidade aí que a gente tem, o Instagram. Então, o meu Instagram é @Dr. Mateus Lousada. Lá a gente tem muito, conteúdo, tudo para poder atender as pacientes, Informar. esclarecer dúvidas, e lá também tem o nosso telefone. Telefone lá 18 996060888. A clínica nossa aqui em Presidente Prudente mesmo, e pode ter certeza que todos serão muito bem recebidos e muito bem atendidos. É isso aí, minha gente. Muito obrigada, viu, doutor? Agregou muito pra gente aqui hoje, tanto em relação ao livro, né, que é um best-seller, como eu falei para vocês, mundial,
O livro Pai Rico, Pai Pobre é um achado aí na área, tanto para empreendedorismo como para economia, finanças. Então, você que quer adquirir o livro aí, tem aí na Amazon, procure e compra, porque vale a pena a leitura. Agradecer aqui ao doutor Matheus por ter aceitado esse convite. E você que quer aí conhecer mais sobre o trabalho dele, já deixamos aí as redes sociais. Siga para mais informações no YouTube, gente. Teremos o nosso canal ali, Neuromarketing Cast. Então você que, nossa, olha que assunto interessante, tem um amigo meu careca que precisa saber sobre isso aí. Então eu vou deixar aqui para vocês compartilhado no feed, mas no YouTube a gente vai ter também a versão completa aí, com muita qualidade aí para vocês assistirem do início ao fim o nosso episódio de hoje. Muito obrigada.